Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 14 de outubro de 2020. Buscas relacionadas a transtornos mentais batem recorde. Nunca o brasileiro buscou tanto por termos relacionados a transtornos mentais quanto durante a pandemia do novo coronavírus. Dados inéditos fornecidos pelo Google ao Estadão apontam alta de 98% nas buscas sobre o tema em 2020, ante a média verificada nos 10 anos anteriores. A pergunta como lidar com a ansiedade, por exemplo, bateu recorde de interesse da última década. Em relação a 2019, o crescimento foi de 33%. Entre as 3 perguntas mais buscadas em 2020 com a expressão como lidar, 2 estão relacionadas à ansiedade e depressão. Bateu recorde também o interesse dos brasileiros pelo questionamento do que é a felicidade. Em junho, a pergunta teve o maior volume de buscas dos últimos 8 anos. Para especialistas, o comportamento na internet reafirma o que estudos no Brasil e no exterior já observaram: medo, solidão e incertezas trazidas pela pandemia e o isolamento levam a um aumento da incidência de transtornos mentais. O medo de contrair a doença ou de transmiti-la para familiares do grupo de risco gera ansiedade. A diminuição do contato presencial e dos vínculos, impactos econômicos, sobretudo para os que já tinham menos recursos, e a exposição excessiva a notícias sobre coronavírus aumentam o sofrimento mental, diz Ives Cavalcante Passos, professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS. Desde abril, ele coordena pesquisa sobre os impactos da pandemia na saúde mental da população brasileira. Mais de 8.000 pessoas estão sendo acompanhadas por questionários online. Queremos testar algumas hipóteses, entre elas observar se esse período está associado ao aumento de ideação suicida e de uso de álcool e drogas, se o maior consumo de notícias sobre coronavírus aumenta o nível de ansiedade, entre outras questões, diz Passos, também psiquiatra do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (CPA). Levantamento do Estadão com base em boletins da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), órgão responsável por autorizar estudos com humanos no país, mostra que já foram aprovadas 97 pesquisas para investigar efeitos psíquicos da pandemia. Algumas buscam medir o possível aumento de doenças como depressão e ansiedade, outras querem medir o impacto psicológico em grupos específicos, como profissionais de saúde, crianças e adolescentes, idosos e gestantes. Alguns também investigam quais fatores podem reduzir o risco de um transtorno mental neste período. Algumas pesquisas já têm respostas preliminares. Estudo da Universidade Estadual do Rio (UERJ) verificou que profissionais com mais dificuldade financeira e os que não podem trabalhar de casa têm mais prevalência. Donos de comércio, administradores, empresários têm prevalência de depressão 50% maior do que a média da amostra. Profissionais que precisam sair para trabalhar estão mais expostos ao risco de contaminação, também têm pior saúde mental, diz Alberto Filgueiras, professor de psicologia da UERJ, que coordena o estudo. Idosos também têm maior risco. A Universidade Estadual de Campinas Unicamp inicia neste mês pesquisa com 136 pessoas maiores de 60 anos para verificar o papel da rede de apoio na redução do risco de depressão e ansiedade. Paralelamente, alunos e docentes fazem, desde maio, um projeto de escuta, por ligações semanais, com idosos que já integravam um projeto da instituição. O idoso já tem probabilidade maior de depressão pelos processos associados ao envelhecimento, diz Daniela Pires Nunes, professora da Faculdade de Enfermagem da Unicamp e uma das coordenadoras do projeto. A devolutiva dos idosos tem sido interessante. Comentaram que sentem-se ouvidos, acolhidos, animados. Gera sentimento de valor ter alguém para ouvi-lo sobre anseios e medos e até dividir coisas do cotidiano, como hobbies, receitas.
No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre os transtornos mentais na questão 375. Qual é na loucura a situação do espírito? O espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, ele se encontra em condições muito diversas e na contingência de só o fazer com o auxílio de órgãos especiais. Altere-se uma parte ou o conjunto de tais órgãos e eis que se lhe interrompem, no que destes dependam, a ação ou as impressões. Se perde os olhos, fica cego, se o ouvido, torna-se surdo, etc. Imagina agora que seja o órgão, que preside as manifestações da inteligência, o atacado ou modificado, parcial ou inteiramente, e fácil te será compreender que, só tendo o espírito a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, uma perturbação resultará de que ele, por si mesmo e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso não está mais a lhe deter. Então, o desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? Exatamente, mas convém não perder de vista que, assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele, dentro de certos limites, e que pode acontecer impressionar-se o espírito temporariamente com alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe as impressões. Pode mesmo suceder que, com a continuidade, durando longo tempo a loucura, a repetição dos mesmos atos acabem por exercer sobre o espírito uma influência de que ele não se libertará senão depois de se haver libertado de toda a impressão material. Christine Susana Weiterschan esclarece que o homem, negando a condição de filho do pai, rebela-se contra ele, consequentemente, contra suas leis. É através das reencarnações que vai recebendo de seu pai oportunidades novas de corrigir-se, de acertar os seus passos. Incorrendo nos mesmos enganos, em muitas e muitas vidas, atrasa sua caminhada evolutiva. À medida que o ser reencarna, vai ampliando a sua consciência, vai amadurecendo e tornando-se responsável por suas atitudes. Quando não o faz, contraria sua consciência e a correção pode vir através da vivência de uma doença psiquiátrica. As doenças, quer físicas ou psiquiátricas, surgem como oportunidade de avaliação de sua conduta. A doença é um retorno obrigatório para si. O voltar-se para dentro é difícil, pois o homem vive no mundo da ilusão, buscando no mundo material os prazeres, que acredita vão minorar as dores da sua alma. Permanece estacionado durante várias encarnações, repetindo comportamentos que tornam-se padrões individuais. Isto quer dizer que ele adquire uma maneira viciosa de agir. Muda-se a vida, o meio, a família, a profissão em cada encarnação e nada adianta quando serei de acordo com o padrão individual. Jorge Andréa, em seu livro Psicologia Espírita, esclarece que na enfermidade mental deve haver uma estrutura diferente daquelas dos exclusivos componentes orgânicos, pelo modo como os sintomas se instalam e se revelam. Como não temos na quase totalidade dos casos mentais a medida do equivalente somático, a tendência de avaliação deve ser transferida para as zonas das energias profundas ou do inconsciente, que, para nós, nada mais é do que a própria zona espiritual. A doença é, pois, uma oportunidade divina de reflexão e mudança de parâmetros. É uma alerta. Quando o doente entende que não é uma vítima, mas sim o autor de seu desequilíbrio, está a caminho da cura, que se dará quando a causa estiver sanada, isto é, a consciência estiver livre de cobranças dos erros do passado. Esta foi a crônica do amanhecer de 14 de outubro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.